a corrente que defende de que o preso deve estar subordinado ao juiz da condenação quando ele é o juiz também da execução é mais correta. Pelo seguinte, porque é o juiz da condenação que acompanhou o processo, que sabe, por exemplo, que o preso sabe da personalidade do preso, sabe da conduta social do preso, sabe de todas as circunstâncias judiciais. O preso que é condenado em Conceição é porque tem família em Conceição, porque tem domicílio em Conceição. Fica mais fácil para o juiz da execução penal de Conceição do Araguaia decidir sobre esses incidentes de execução. Agora, na prova de vocês, eu quero as duas correntes. Quero a corrente do Renato Marcão e quero a corrente que era aplicada em Conceição do Araguaia. Não, licença. Esse material aqui não mostra essas correntes. Esse, por favor, essa apostila é uma apostila nova. É uma apostila nova. Essa aula é uma aula nova, uma aula ampliada. Então, depois eu passo para a nossa querida representante para que vocês possam se deliciar. Eu aconselho, inclusive, vocês lerem no final de semana, que vocês vão se emocionar, vão ficar assim alegres e felizes. Passa a aula. Competência para aplicação da lei mais benigna. Meus amigos, quando nós estudamos direito penal, nós verificamos que para que uma lei seja benéfica para o acusado, condenado ou o acusado, ela pode ou beneficiá-lo de qualquer forma, ou ser uma abolitio criminis, abolir o crime. Se ele foi condenado por uma lei mais severa e sai uma lei penal mais benigna, por exemplo, ele foi condenado a 12 anos de cadeia e sai uma lei penal que diz que agora a pena máxima daquele crime não pode ultrapassar 8 anos. Essa lei penal é mais benéfica? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se ela é mais benigna, a aplicação da lei penal mais benigna vai ser feita pelo juiz da condenação ou vai ser feita pelo juiz da execução? Vai ser feita pelo juiz da execução. Por quê? Porque o juiz da condenação, quando ele presta sua tutela jurisdicional, condena aquela pessoa ao cumprimento de uma determinada pena, ele acabou a sua função jurisdicional. Se ele não é o mesmo juiz da execução, se outro será o juiz que vai acompanhar a execução daquele processo, é o juiz da execução que tem que aplicar a lei penal mais benigna. E aí vem uma questão de prova. A necessidade de interposição de correição parcial para a aplicação da lei penal mais benigna? Não há. Por quê? Primeiro, porque não é caso de correção parcial. Segundo, porque, por imperativo da lei, a aplicação da lei penal mais benigna, ela tem que ser feita pelo juiz da execução penal. Competência para declarar extinta a punibilidade. Meus amigos, é possível que após a condenação, o acusado está lá, condenado. Lá após a condenação, ele pode ser beneficiado por uma causa extintiva de punibilidade. Quer porque ele foi beneficiado por uma anistia, quer porque ele foi beneficiado por um indulto, quer porque ele foi beneficiado com qualquer um desses institutos
que vão beneficiar o condenado. Essa extinção da punibilidade, o nome diz, ela vai extinguir a pena. Nós temos várias causas que extinguem a punibilidade. Nós temos a morte do agente, nós temos a anistia, graça e indulto, nós temos o perdão judicial, nós temos a perempção, nós temos a decadência, nós temos uma série de institutos que extinguem a punibilidade. Quem faz essa aplicação da extinção da punibilidade? É o juiz da execução penal. É o juiz da execução penal que, havendo uma extinção de punibilidade, vai decidir sobre a extinção. Aí você me pergunta, mas professor, como é que faz se eu, por exemplo, o meu cliente, eu sou advogado, e ele foi beneficiado por um indulto? Você tem que entrar com uma petição ao juiz da execução penal, pleiteando o indulto ao teu cliente. O juiz da execução penal tem que ouvir o Ministério Público, e atenção, que a intimação do Ministério Público aí é pessoal, e a falta de intimação do Ministério Público naqueles atos processuais de execução em que a sua presença seja necessária, gera nulidade absoluta. Então, ouvindo o Ministério Público dando parecer favorável sobre a situação de extinção de punibilidade, o juiz está livre, o juiz da execução, para extinguir a punibilidade do agente. Competência para decidir sobre suma ou unificação das penas. Meus amigos, qual é o juiz que tem competência para decidir sobre a soma e unificação das penas? Imaginemos que João foi condenado a uma pena na cidade de Belém, depois ele foi condenado a uma pena na cidade de São Luís do Maranhão, depois ele foi lá para Teresina e foi condenado em Teresina, no Piauí, por último ele foi lá do Ceará, pro Ceará, terra boa igual no ar, e lá ele praticou novo crime e foi condenado por nova pena. A pergunta é: qual desses juízes é competente para fazer a unificação das penas? O juiz da execução, onde o condenado está cumprindo a pena. Se ele está cumprindo a pena lá no Ceará, é o Ceará, o juiz lá do Ceará, de Fortaleza, que vai mandar o ofício para o juiz de Belém, para o juiz de São Luís, para o juiz de Teresina, vai ver a condenação desses juízes e vai fazer a soma e unificação da pena. Cuidado! E essa daí pode ser pergunta de prova. Competência para decidir sobre a progressão de regime. Meus amigos, a progressão de regime é um benefício que se dá ao condenado quando ele cumpre 1/6 da pena e quando ele tem bom comportamento. A progressão de regime significa dizer que ele vai sair do regime fechado, vai passar para o semi-aberto, ou que ele vai sair do semi-aberto e vai passar para o aberto. Prestem bem atenção, a progressão de regime não se dá por saltos, ou seja, ele não pode sair do regime fechado diretamente para o aberto. Bom, quem tem competência para dar essa progressão de regime? Também, utilizando o mesmo raciocínio, o juiz da execução, onde o condenado cumpre a pena. Mesmo que ele tenha sido condenado em outras comarcas, vale o lugar onde ele cumpre a pena. Lembrando que, antes
de dar a progressão de regime, é interessante que o juiz primeiro faça a unificação para ver a quantidade de pena total, para só depois perquerir sobre a progressão ou não do regime penitenciário. Competência para decidir sobre a regressão de regime. O que é a regressão de regime? A regressão de regime, assim como o acusado, ele progride de regime, se ele tiver bom comportamento, cumprir um sexto da pena, ele passa do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. É possível que ele, tendo passado do regime fechado para o semiaberto, ele tenha mau comportamento, ele se comporte de forma inconveniente, ele pratique falta grave e com isso ele saia desse regime semiaberto e volte para o regime fechado. Isso é o que nós chamamos de regressão de regime. A regressão de regime também é um instituto que tem que ser apreciado pelo juiz da execução penal. E agora, regressão cautelar. Regressão cautelar. Professor, o que é regressão cautelar? Vocês sabiam que existe a regressão cautelar? Não sabia? Não sabia. Pois então, vamos ver agora o que é regressão cautelar. Veja bem. Na mesma hipótese que eu estava explicando há pouco, o cidadão cumpriu um sexto da pena, tinha bom comportamento, saiu do regime fechado e foi para o regime semi-aberto. Chegando lá no regime semi-aberto, ele disse: opa, agora eu estou aqui no semi-aberto, vou fazer e acontecer. E começa a fazer malandragem, começa a praticar uma série de condutas irregulares, começa a praticar uma série de faltas graves. O juiz, ou por exemplo, se envolve num movimento de fuga. Nesse caso, o juiz fica com medo. Diz: bom, se esse cidadão continuar no regime semi-aberto, o que vai acontecer? Vai poder fugir. Mas o processo dele de regressão de regime, dele passar do regime semiaberto para o fechado, ainda não foi concluído. Ainda não foi concluído. Então, a única saída para ele, para que o cidadão não fuja, ele cautelarmente, antes mesmo de decidir o processo de regressão de regime, ele cautelarmente tira o cidadão do regime semi-aberto e coloca no regime fechado. Professor, isso é ilegal? Afinal de contas, não há sentença transitada em julgado. Não é ilegal porque a lei prevê a regressão cautelar, cumpridos os requisitos do periculum in mora e do fumo boni ius. Ou seja, o perigo da demora desse processo de regressão de regime propriamente dito e a fumaça do bom direito autorizam o juiz a colocá-lo no regime fechado. Ele volta para o regime fechado, porque se não for feito isso, ele poderá fugir. Competência para decidir sobre detração de pena. Meus amigos, a detração de pena é o instituto pelo qual a pena que o preso condenado cumpriu em prisão cautelar, e aí se aplica prisão temporária, prisão em flagrante delito, prisão preventiva